Mar Azul Piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá, Vera! Olá, pessoal de casa! Hoje vamos falar sobre a responsabilidade do síndico e o papel de liderança que ele desempenha em frente a toda a comunidade condominial. Para falar sobre esse assunto, liderança, hoje temos uma presença muito especial aqui, Jamil Albuquerque. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Jamil. É um prazer e uma honra poder participar do teu programa, Miriam, e do programa Vera Toledo. Jamil tem muito a ensinar, né, pra gente. Eu sou suspeita para falar porque já fiz o treinamento do Mastermind, já fui equipe do treinamento do Mastermind. O Jamil Albuquerque, ele é palestrante nacional, é escritor, é orientador político e presidente da Escola Mastermind, que é uma escola de negócios que vem desenvolvendo o trabalho de líderes alta performance em mais de 8 países da língua portuguesa. É isso mesmo, Jamil? É isso mesmo. E agora, recentemente, Miriam, também nós agregamos toda a América do Sul sob a nossa jurisdição. Então, nós estamos com 8 países da língua portuguesa, mais 9 países da língua espanhola aqui na América do Sul sob a nossa administração. Primeiramente, a gente estava trocando uma ideia aqui, antes de começar a gravação. O que seria a palavra síndico, Jamil? Interessante. A alma, a etimologia da palavra síndico quer dizer aquele que diz sim por todos. Sindicato, aquele que diz sim por uma categoria. Então, o síndico traz dentro dele todas as responsabilidades de um condomínio. E o ser humano é medido pelo tamanho das suas responsabilidades. E dentre as responsabilidades, talvez a maior delas seja fazer gestão de conflitos. Então, além de dizer sim por um mini município, que é um condomínio dentro de um município, ele também tem a responsabilidade de dizer sim diante de um conflito. Então, ele exerce dentro daquele pequeno território também uma magistratura. Quais são as competências, principalmente, que um síndico, como líder, ele tem que desenvolver? Todo líder, ele precisa ter alguns comportamentos que fazem com que ele faça uma gestão mais tranquila, mais serena, mais orientada para resultados. O Dr. Napoleão Hill, da Fundação Napoleão Hill, da qual nós participamos, ele listou 17 comportamentos essenciais da liderança. Porque o líder é aquele que indica o caminho, é aquele que conduz. E existem níveis de liderança. Existe a liderança estratégica, existe a liderança tática e existe a liderança operacional. Assim como existe a liderança governamental, a liderança empresarial e a liderança social. Depende aonde a pessoa está encaixada dentro desta estrutura, o tamanho das suas decisões vai definindo qual é o tamanho que ele vai se transformando. Então, dentre as competências que um líder precisa ter, é a capacidade de ter o autocontrole, a maior delas. Então, ele tem que ter uma visão para saber para onde está levando a sua administração. Segundo é o autocontrole, a capacidade de resistir pressão. Capacidade de resistir pressão, porque não há grandeza sem pressão, não há grandeza sem pressão. Essa repetição da frase é para deixar claro o tamanho que isso significa. O exercício da liderança é o exercício de sofrer pressão. E depois, claro, ter essas competências agregadas na sua performance. A capacidade de resolver problemas, de tomar decisões, de construir cooperação, de ter um controle mental adequado, que faz com que a sua liderança seja eficaz. É importante frisar que a liderança ela não é só profissional, ela também envolve no treinamento o lado pessoal, né? Porque a profissão é uma parte da vida, não é a vida. Embora ninguém possa negar que a área profissional tem uma importância muito grande na vida do ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, que se você está bem profissionalmente, você enfrenta qualquer outra adversidade com mais força.
Se você está bem profissionalmente e acontece algo relativo à saúde, você enfrenta com mais força. Se você está bem profissionalmente, enfrenta alguma coisa com relação ao relacionamento, ao casamento, ou qualquer outra coisa, você enfrenta com mais força. A sua família, você enfrenta com mais força. Então, ela tem um peso muito grande na nossa vida. É que, às vezes, esse peso é tão grande que a gente confunde a própria vida com a vida profissional. E, às vezes, esquece todas essas outras áreas chaves de resultado. Então, o que o Mastermind, que é uma metodologia da Fundação Napoleão Hill, constrói? Cuida de todas as áreas chaves de resultados do líder, que são 12 áreas chaves para que a pessoa tenha uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de equilíbrio. Jamil, e qual é a origem da palavra Mastermind? A palavra Mastermind quer dizer mente maestra, que é um conceito americano que vem sendo estudado há mais de 200 anos e remonta à fundação dos Estados Unidos da América. No início do século passado, para ser mais específico, em 1908, o Dr. Napoleão Hill conheceu um grande milionário do aço americano, o Sr. Andrew, e eles fizeram um compromisso de estudar o que os homens ricos tinham em comum. Ele passou 20 anos estudando o que as pessoas bem-sucedidas tinham em comum, e no final de 20 anos, em 1928, ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo, onde ele lista todas as qualidades do que faz com que as pessoas bem-sucedidas sejam bem-sucedidas e criou uma metodologia para desenvolver essas competências, esses comportamentos empreendedores. E ele chamou esta metodologia de o Mastermind, a mente maestra, a mente mestra, a arte de ter uma performance mais elevada. Muito bacana. A gente vê também que está no caminho ali. A gente tem reunido os fornecedores, os síndicos, né? Essa proximidade não só de trabalho também, mas pessoal. Jamil, e qual que é a tua opinião em relação ao crescimento da profissão do síndico profissional? Miriam, tem uma máxima que diz assim, e nós usamos isso muito lá no interior de São Paulo, que o último amador que se deu bem foi o Amador Aguiar, foi o homem que fundou o Bradesco, que ele não tinha formação e acabou construindo um grande império. Porque o novo tempo não tem mais espaço para amadorismo. O século XXI tem exigências novas do ser humano, novas capacidades de tomar decisões, novas capacidades de fazer as coisas acontecerem. E o mundo, ele se organizou em cidades, que é a maior invenção da humanidade, são as cidades, porque as cidades são células de proteção. Nós vivemos em cidade para um proteger o outro. E a tendência da cidade é ela ir ficando em células menores, que são os condomínios. Então, um município é um mini pedaço de um grande território. De um país, ele é dividido em estados, que são pedaços de um grande território, e é dividido em mini pedaços desse pequeno território, que é o município, por isso mini. Dentro do município tem o condomínio, que é uma parte desse território e que tem uma organização. Então, um síndico nada mais é que um mini prefeito ou um pequeno prefeito, para não usar a palavra mini. Ele é um pequeno prefeito que toma decisões, porque ele tem que cuidar da logística, ele tem que cuidar da convivência, ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar dos conflitos. Então, alguém que não tenha preparo emocional nem profissional, ele começa a tomar as suas decisões baseado em ações, baseado em momentos, então ele fica enxugando gelo sem saber para onde que vai, ele enlouquece e enlouquece o condomínio, vira um caos aquilo lá. Então, a tendência natural é que haja essa profissionalização, em que as pessoas se preparem mais, treinem mais, que é isso que vocês estão fazendo aqui com esse trabalho lindo que vocês estão preparando as pessoas para exercerem essa função condominial com preparo, com serenidade, orientado para resultados, com capacidade de tomar decisões. Então, a minha opinião, baseado no que eu tenho acompanhado, é que essa é uma tendência que veio para ficar. O pessoal pode contar com a gente, inclusive com a revista Só Que Condomínios também. E conta o treinamento Mastermind 2019, Balneário Camboriú? Nós estamos hoje em 23 estados brasileiros, atuamos em mais de 200 cidades e dentre essas 200 cidades
Balneário Camboriú é uma delas. Nós já temos turmas preparadas, previstas para iniciar já em março agora aqui em Balneário Camboriú. Final de fevereiro, me parece, início de março, começamos turmas. São turmas de 3 meses, uma vez por semana, 4 horas por módulos, com aplicabilidade prática e resultados práticos. Estou lá com os meus diplomas na parede, tenho muito orgulho disso, então convido os síndicos também a estarem com a gente, os empresários, né? Bastante líderes jovens eu tenho visto também, é um treinamento fundamental para ter uma carreira de sucesso. Jamil, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Numa próxima oportunidade, a gente gostaria de também saber sobre o livro. Muito obrigada. Foi um prazer e uma honra poder participar do teu programa. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos. Obrigada, Miriam, sempre muito bom, e a gente vai aprendendo e como, né? A viver em comunidade, a ter as condições do direito, dos deveres, isso é muito importante. O programa por hoje vai ficando por aqui, agradeço imensamente a sua companhia, a gente volta na próxima edição com outras dicas para você. Até lá!